Paz do Senhor, alunos, paz do Senhor, professores. Nesse trimestre estaremos estudando a questão da fé e toda semana, então, teremos um vídeo sobre a lição que estudaremos no domingo. Nesse caso, será a nossa primeira lição, que tem como título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E ela vai servir como base também para as demais lições, né? Então, o primeiro passo, já para entrarmos melhor nessa lição, é o que é a fé que a Bíblia nos mostra, né? Então, para isso, nós temos que entender o que Hebreus 11:1 quer nos revelar. Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E para nós entendermos o que a palavra de Deus quer nos dizer, então nós vamos já ver a essência da fé. A fé, ela não se trata de nós confiarmos em qualquer coisa, né? A fé, ela se trata de nós confiarmos em Deus. É claro que eu me refiro à fé bíblica, né? Até porque fé é uma palavra, então pode ser usada, né, em outros contextos, mas eu me refiro à fé bíblica. A fé bíblica, ela não é nós confiarmos em qualquer coisa, mas sim na palavra de Deus. Então, se nós tivermos confiança no que Deus nos revelou, seja falando conosco, né? Seja numa pregação que nós escutamos, seja nós lendo a palavra de Deus, nós confiamos naquilo e decidimos então colocar em prática, decidimos viver aquilo, então nós colocamos a nossa fé em ação. Um ponto muito importante logo no começo é nós entendermos que a fé, ela não é esperança. E a principal diferença entre fé e esperança é que uma está no presente e a outra está no futuro. A esperança, vamos dar um exemplo. A esperança, por exemplo, eu espero, né? Eu acredito, eu confio que algo irá acontecer. Então eu tenho esperança que algo irá acontecer. A fé não. A fé ela não se baseia em coisas futuras. Isso é muito importante. E a gente vai entender como que ela não se baseia em coisas futuras. A fé, na verdade, não está firmada nas coisas que nós conseguimos ver. As coisas que nós conseguimos ver, que nós conseguimos simplesmente sentir aqui pelos nossos sentidos, né? Ela não se baseia nisso. Ela se baseia na palavra de Deus. Ela se baseia no próprio Deus, que são eternos. Ou seja, no momento que nós confiamos no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz, nós então colocamos em prática no presente momento a nossa fé. No presente momento, ou seja, nesse momento, então eu tenho aquilo a qual eu pedi e confiei. Eu tenho. Ah, mas algum de nós pode pensar, mas como assim? Eu estou olhando ao meu redor, eu estou usando aqui meus sentidos e não percebo que tenho aquilo que eu pedi. Então, na verdade, o que se refere é que nós estamos vendo com os nossos olhos humanos. Mas, se nós confiarmos no que a palavra de Deus diz, que ela é eterna, nesse caso a nossa realidade humana será mudada pela realidade eterna. Mas para isso nós não podemos confiar no que nós vemos, mas sim no que a palavra de Deus afirma. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. E é por isso que então a fé ela não é baseada no futuro, ela é baseada no agora. Ela é baseada no eu creio que recebi isso, porque pedi e confiei. Ah, mas a minha realidade não diz. Confia, usa a sua fé, que a sua realidade será mudada. Então nós vamos para Hebreus 11:1 novamente, e assim nós conseguimos entender o que ele quer nos dizer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Dessa forma, então, o nosso fundamento não está nas coisas, né? Simplesmente que nós conseguimos ver, sentir, mas está firmado na palavra de Deus. E a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nós não precisamos ver. Dessa forma, nós temos que estar confiados na palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo ver. Confiemos na palavra de Deus. Jesus nos falou, né? Tudo é possível ao que crê. Agora a gente vai para um segundo ponto, que é a questão da fé e a salvação. A fé e a salvação, elas estão muito ligadas, né? Já que, por exemplo, se nós não crermos que Deus existe, se nós não crermos que Jesus morreu na cruz para nos salvar,
não tem como nós sermos salvos. E quando na salvação ela vai aparecer? Ela vai aparecer logo após o arrependimento. Em Marcos 1,15 diz: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, primeiro nós nos arrependemos dos nossos atos pecaminosos, nós arrependemos da nossa vida de pecado, então nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra, nós professamos a nossa fé, né? Assim como em Romanos 10:10 nos diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, nós cremos com o nosso coração, então nós confessamos Jesus, aceitamos Ele como nosso Salvador, e após fazer isso, então nós não estamos mais condenados, mas estamos salvos. Efésios 2:8 nos diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, para nós acessarmos a graça, para nós então termos acesso àquilo que nos salva, que nos transforma, nós precisamos ter fé. E algo muito interessante que nós já iremos entrar é a questão de o ser humano, então, tendo todos esses benefícios da fé, que consegue mudar a nossa realidade se nós confiarmos na palavra de Deus, essa fé que consegue até mesmo confiar em Deus para a salvação, o ser humano consegue chegar por conta própria a isso? E a resposta é não. A fé não é convicção humana. A fé ela é o dom de Deus. Assim como Efésios que a gente leu agora, Efésios 2:8 nos fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós não somos salvos pelas nossas obras, por algo que fazemos, ou nós mesmos chegamos a ponto de acreditar em Deus e nós mesmos nos arrependemos e tudo mais, né? Isso é algo que Deus, já na sua onisciência, já na sua sabedoria, já sabia que nós somos muito limitados, não chegaríamos a isso. Então, dessa forma, Ele deu a cada um de nós uma medida de fé. Olhamos, por exemplo, Romanos 12:3, a parte final, que nos diz o seguinte: conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Não significa que a nossa fé não vá crescer. E isso Jesus já nos revelou, como fazer a nossa fé crescer. Se nós formos lá para Mateus 17:20, nos diz o seguinte: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impedido. Veja, se a gente perceber o contexto que esse versículo está inserido, Jesus então, nesse versículo, estaria repreendendo a pequena fé deles. Infelizmente, algumas traduções da Bíblia colocaram, né, em vez de traduzir como se tiverdes fé como um grão de mostarda, colocaram se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas isso não faria sentido nem mesmo aqui no contexto, se a gente fosse analisar, que Jesus ele está repreendendo a pequena fé. Então, o original não fala sobre tamanho, ele fala realmente como um grão de mostarda. Mateus 13:31 nos diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, o que Jesus está nos falando quando ele diz como um grão de mostarda, Jesus está nos dizendo para plantarmos a nossa fé dia a dia e colhermos mais fé. Ou seja, é a verdade bíblica sobre plantar e colher. Algum de nós agora também pode estar começando a pensar, mas e o dom da fé? E o fruto do Espírito, que, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, ela aparece fé dentre os frutos do Espírito. Então, iremos ver esses dois pontos agora. O dom da fé, ele é um dos dons do Espírito. O Espírito Santo, então, concede o dom da fé. Para conseguir o dom da fé, claro, já deve ser batizado no Espírito Santo e deve ter fé. Pois sem fé, nós não temos acesso também aos dons do Espírito. Ou seja, o dom da fé, ele se trata de uma fé especial. É uma fé especial para momentos especiais. Ou seja, é uma fé que ela vai ser usada em alguns momentos para a honra e glória de Jesus.
mas não todo dia a dia. Todo dia a dia nós usaremos a nossa fé, a qual nós já vimos até agora. Essa fé que nós usamos no nosso dia a dia, então, ela é para todos. Deus deu, né, como a gente percebeu, uma quantidade para cada um de nós e nós podemos fazer crescer. O dom da fé só terá acesso àqueles a quem o Espírito Santo der. Sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, né, que na arca aparece como fé, na verdade a nossa lição ela vai nos mostrar que é a fidelidade. Ou seja, na verdade, seria um atributo de quem tem fé. Então, recapitulando, nós temos então a fé, que nós vimos até agora, que é um dom de Deus, que Deus deu a cada um de nós. Por meio dela, então, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no próprio Deus, conseguimos alcançar a salvação, conseguimos, então, ter acesso às promessas de Deus por meio da nossa fé, no nosso dia a dia. Nós temos agora aqui o dom da fé. O dom da fé, então, o Espírito Santo dá a algumas pessoas, mas não é a todos, é a algumas pessoas. E esse se trata de uma fé especial a ser usada em momentos específicos. E nós temos, então, o fruto do Espírito, que na verdade não é a fé, mas sim a fidelidade. Trata-se, então, da fidelidade, que é um atributo de quem tem a fé, a primeira que a gente viu. Espero que nessa primeira aula nós tenhamos conseguido avançar no quesito da fé para construir tanto um fundamento, né, para nossa lição, quanto aprendemos mais ainda. E eu já recomendo cada um de nós a lermos, né, Hebreus 11, que na Bíblia seria o capítulo da fé. É muito importante para nós podermos entender mais, ver alguns exemplos ali que ele usa também a questão da fé. Também incentivo os irmãos a irem no link que está na descrição, que dá acesso ao material escrito, para poder se aprofundar mais, ver as referências que estiverem lá também, e que Deus possa abençoar cada um de nós, que possamos colocar em prática a fé, não somente aprender sobre ela, mas que desde essa primeira lição, que já sirva como fundamento para nós colocarmos em prática a nossa fé mais e mais, e assim tendo mais fé e agradando mais a Cristo, e vivendo mais do que Cristo tem para nós. Que Deus abençoe cada um e ótima aula!